Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo sobre os números binomiais e a gente vai começar a falar agora sobre as aplicações desses números. A primeira aplicação a gente viu nos vídeos anteriores, né? Uma aplicação direta do número binomial, que é a combinação. Como a gente pode escrever a combinação também como se fosse um número binomial, porque elas caem na mesma conta, como a gente observou. Então, de vez em quando, vocês podem ver uma combinação sendo tratada através de um número binomial. Essa é a primeira aplicação. Só que eu queria falar com vocês sobre outras duas aplicações, e a primeira tem a ver com a probabilidade, que foi o assunto dos nossos vídeos da semana anterior. E a gente vai voltar em um exemplo que eu já tinha resolvido para vocês, para eu mostrar uma outra técnica que usa a probabilidade binomial, que é a probabilidade usando os números binomiais. O exemplo do truco, um truco de baralho vazio. Lembrando que ele tem 28 cartas no total, né? 4 delas são manilha. Não tem o 3,5, então a gente só tem o Zap, o Copas, o Espadilha e o Ouros, 4 manilhas. E a gente recebe 3 cartas para jogar o truco. Então a gente estava calculando qual era a probabilidade da gente sair com pelo menos uma manilha. Quando a gente resolveu na outra aula, a gente resolveu da seguinte forma. Como pelo menos uma manilha significa que eu posso ter ou uma, ou duas, ou 3 manilhas, teoricamente eu teria que calcular a chance de eu sair com uma, a chance de eu sair com 2, ou a chance de eu sair com 3. Mas aí a gente pode ver que a única situação que a gente não queria era a situação de não sair com nenhuma manilha. Então a gente usou a ideia dos eventos complementares e a gente calculou só a probabilidade de sair sem nenhuma manilha, que era a única coisa que a gente não queria. E aí a gente fez 1 menos essa probabilidade. Essa é a ideia dos eventos complementares. Aqui, pessoal, a gente vai resolver de um jeito mais chato, mais longo, só que eu queria mostrar para vocês o uso da probabilidade binomial. No fim do vídeo eu explico quando que de fato vai ser vantagem usar isso, beleza? Então vamos voltar, pessoal. Como a gente não quer fazer da forma mais fácil, vamos dizer assim, a gente vai ter que calcular o processo todo. Então, se eu quero pelo menos uma manilha, eu vou ter que calcular a chance de sair com uma manilha, depois com 2 manilhas e depois com 3 manilhas. São 3 cálculos diferentes. Só que aí quando a gente fala, então, do nosso primeiro caso aí, que é sair com uma manilha, a gente tem um outro problema. Porque na probabilidade tem que estar bem definido qual é o meu evento. Porque eu tenho que saber exatamente quem são os elementos que vão me fazer ter sucesso naquele experimento, né? Então, se eu falo que eu tenho que sair com pelo menos uma manilha, eu tenho que especificar se essa manilha vai sair na primeira carta, ou então na segunda, ou então na terceira. Porque pensa comigo, se a gente for deixar isso no alto, assim, no ar, como que eu vou fazer para calcular a primeira probabilidade? Na primeira carta, eu quero o quê? Quantos vão ser os elementos que fazem a minha conta dar certo? Eu não sei isso, porque tanto faz se for manilha ou se for uma não manilha. Porque se for manilha, beleza, mas se não for manilha, aí pode sair a manilha na segunda carta. Essas possibilidades no ar, assim, fazem a nossa conta ficar mais difícil. Então a gente precisa saber certinho. Eu tenho que calcular a probabilidade dela sair na primeira carta. E depois eu tenho que calcular a probabilidade dela sair na segunda. Depois sair na terceira. Então esse um caso que eu tinha sair com uma manilha, a gente quebra ele em 3 casos. O caso dessa manilha sair na primeira carta, o caso dessa manilha sair na segunda carta e o caso dessa manilha sair na terceira carta. Então, um caso caiu em 3 casos diferentes. Olha que a gente está só no primeiro, falta os outros 2, né? Mas beleza. Então vamos lá, pessoal. Manilha sair na primeira carta, nosso caso 1A. Vamos calcular isso aí.
caso 1A. Como que eu quero que essa manilha saia na primeira carta? Na primeira carta, existem 4 cartas que me fazem ter sucesso, as 4 manilhas. E como o baralho ainda está completo, eu tenho todas as 28 cartas do baralho. Esse é o meu primeiro evento, tirar a manilha na primeira carta. Só que como ela já saiu na primeira carta, agora eu só quero cartas que não são manilha. Se 4 são manilhas, as outras 24 não são manilhas. Então eu ainda tenho 24 cartas que me servem, só que o meu baralho estava com uma carta a menos, porque eu já tirei uma aqui, né? Então agora são 27. E eu tirei uma carta não manilha. Por último, eu preciso de uma carta não manilha de novo, então eu tenho 23 opções, porque saiu uma aqui na segunda carta, né? E o meu baralho já tinha perdido 2 cartas, então 26. Essa é a conta para a manilha única sair na primeira carta. Vamos fazer a mesma coisa na segunda carta. Primeira carta, não manilha. 24 de 28 no total. Agora vem a manilha, então eu tenho 4 opções, só que o baralho tem uma a menos, 27. E por último eu quero uma segunda não manilha. Já saiu uma aqui, então agora eu só tenho 23 e o meu baralho agora tem 26 cartas. Vamos calcular a última. Opção, eu escrevi errado aqui, galera, não é 2A, é o meu caso 1B que eu estou fazendo aqui. E agora eu estou fazendo o meu caso 1C. Não manilha na primeira, então 24 das 28 fazem dar certo. Não manilha na segunda, 23 que sobraram das 27. E por último a manilha vem, 4 opções das 26. Pessoal, observem que nos 3 casos, eu sei que eu tive que fazer 3 contas, mas olha como a conta foi parecidíssima. As multiplicações elas estão na ordem diferente, mas são os mesmos números. 28, 27 e 26 embaixo, 4, 24 e 23 em ordens diferentes em cima. Só que no fim, isso vai dar o mesmo resultado. Isso vai dar 2.208 sobre 19.656. Só que isso em cada um dos casos. A manilha sai na primeira carta, ou na segunda, ou na terceira. E a gente sabe que o ou é soma na probabilidade, né? Então eu vou fazer a soma disso aqui 3 vezes. Isso, mais isso, mais isso. Que é a mesma coisa que 3 vezes isso. Então a nossa probabilidade vai ser dada por 3 vezes essa fração aí. Aí a gente calculou, pessoal, a chance de sair com apenas uma manilha. A gente teve que fazer 3 contas diferentes e é por isso que a gente usou esse 3 aqui, beleza? Porque a gente fez a mesma conta, sempre vão ser contas iguais, a gente fez ela 3 vezes. E é aí que entra a ideia da probabilidade binomial, gente. Tem como eu saber de uma vez só quantas vezes esse meu cálculo vai ser repetido. Aí eu vou precisar fazer ele só uma vez. Para isso eu vou pensar da seguinte forma, gente. Vocês estão lembrados que a gente recebe 3 cartas no truco, certo? E dessas 3 cartas eu quero que uma seja manilha. Eu estou calculando o caso 1, né? Então, como das 3 cartas eu quero que uma seja manilha, nas 3 vezes que eu tirar a carta, eu quero que em uma delas seja manilha, eu vou usar o número binomial 3, que é o total de vezes que eu vou repetir o experimento de tirar uma carta, só que eu quero que a manilha venha uma vez. Então eu vou usar o número binomial 3, 1. A partir daí, pessoal, eu faço uma probabilidade, mas eu faço só uma vez na ordem que eu quiser. Eu sugiro que vocês comecem por aquilo que vocês querem. Como você quer a manilha, já faz logo de uma vez. Manilha na primeira, 4 de 28. Não manilha na segunda, 24 de 27. E não manilha na terceira, 23 de 26. Esse meu número binomial 3, 1 vai dar justamente esse 3 aqui, que é o número de vezes que eu teria que repetir essa conta, beleza, pessoal? Então é aí que entra a probabilidade binomial. Então essa conta aqui vai me dar qual é a probabilidade de eu sair com exatamente uma
manilha. Então, pessoal, vamos agora para os outros dois casos que a gente até esqueceu, ficou tão para trás, né? Mas aqui, como a gente calculou só a possibilidade de sair com uma manilha, eu tenho que calcular ainda a probabilidade de sair com 2 manilhas e a probabilidade de sair com 3 manilhas. Só que agora a gente sabe uma maneira muito mais rápida de fazer isso. Então vamos calcular nosso caso 2, sair com 2 manilhas. Das 3 cartas, nas 3 vezes que eu vou repetir o experimento, eu quero que em 2 delas saia a minha manilha. Eu vou usar o número binomial 3, 2. E agora eu simulo uma... Pera aí que o telefone tocou aqui, gente. Só para atrapalhar o vídeo. Eu quero que em uma delas, em 2 delas, saia a manilha. Então vamos já colocar as 2 manilhas de uma vez. 4 de 28. Manilha de novo. 3 de 27. E por fim, uma carta qualquer não manilha. Então eu tenho 24 de 26. Esse vai ser o meu cálculo. Aqui está a probabilidade chata e aqui está o número de vezes, quando eu calcular esse número binomial, vai me dar quantas vezes eu teria que repetir essa conta, só que agora a conta está mais fácil aqui, beleza? E por fim, eu quero 3 manilhas. Então das 3 cartas que eu vou tirar, eu quero 3 manilhas. Mesma coisa, agora eu repito, eu simulo de qualquer ordem que eu quiser. Manilha na primeira, 4 de 28. Manilha na segunda, 3 de 27. Manilha na terceira, 2 de 26. Obtendo esses 3 resultados, eu vou somar eles dois e aí eu encontro o resultado, a probabilidade de sair com pelo menos uma manilha. Eu saio com 1 ou 2 ou 3. Pessoal, ainda assim fica muito mais complicado de trabalhar com a ideia em vez de trabalhar com a ideia dos eventos complementares, né? Esse exercício é mais fácil se a gente usar aquela ideia. Só que o que eu queria mostrar para vocês aqui, gente, é justamente a técnica que você usa quando você quer que alguma coisa aconteça algumas vezes dentro de várias vezes que você vai repetir o seu experimento. Por exemplo, se o cara pede para vocês no exercício, qual é a probabilidade de sair com 2 manilhas? São 2 manilhas dentro de 3 cartas, não é? Para evitar que a gente faça o mesmo exercício, a mesma conta várias vezes e some no final, eu posso pensar direto no número binomial. Então ele entra justamente nisso. Quando a gente tem o mesmo experimento repetido várias vezes e a gente quer que alguma coisa aconteça algumas vezes dentro desse experimento. É aí que entra a probabilidade binomial. Beleza, galera? Vou ficando por aqui então. Até a próxima. Valeu!